Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o Império Persa, seus principais líderes, sua organização social, religião, economia e como que se encontra o Irã hoje em dia. Os persas constituíram uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Localizada entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, a região hoje ocupada pelo Irã foi povoada por volta de 2000 a.C. por tribos oriundas da Ásia Central. Entre essas tribos estavam os medos e os persas. Até o século 6 a.C., os medos tiveram supremacia na região. Por volta de 550 a.C., os persas, liderados por Ciro, subjugaram os medos e deram início ao Império Persa. Um pouco depois, mais para o oeste, por volta de 1850 a.C., outro grupo de tribos abandonava a cidade de Ur e se dirigia à Palestina. Eram os hebreus, povo unido pela crença em um só Deus, Javé ou Jeová. Essa crença monoteísta os diferenciava dos outros povos da antiguidade e estaria nas origens de três grandes religiões modernas, que são o judaísmo, o cristianismo e, em menor escala, o islamismo. Eu sou o Lucas Schwab e se esse assunto já te interessou, assine a chamada deixando aquele like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Após se tornar rei dos persas e dos medos, Ciro conquistou, entre outras regiões, a Ásia Menor e a Mesopotâmia. Seu sucessor, Cambises II, anexou o Egito em 525 a.C. Morto em 522 a.C., o trono persa foi ocupado por Dario I, que centralizou ainda mais o poder. Novas conquistas incorporaram ao império as planícies do rio Indo a leste e a Trácia na margem europeia do Mar Negro. Essa expansão seria interrompida apenas pelos gregos, que derrotaram os persas na Batalha de Maratona em 490 a.C. Em 331 a.C., o Império Persa chegava ao fim, ao ser conquistado pelas forças de Alexandre, rei da Macedônia. Sob Dario I, o império foi dividido em 20 unidades chamadas satrápias, cada uma delas governada por um sátrapa, auxiliado por um comandante militar e um alto funcionário. Os povos dominados pagavam impostos em produtos e em soldados, que eram incorporados ao exército persa. Uma rede de estradas para dar maior agilidade e segurança às atividades comerciais e facilitar a comunicação entre as diversas regiões foi construída. A mais importante dessas vias era a Estrada Real, que ligava Susa a Sardes, como você pode ver no mapa aqui ao lado. O comércio marítimo, por sua vez, foi pouco explorado, apesar de os persas terem à disposição bons portos e a frota fenícia. Pesos e medidas foram padronizados em todo o império, o que facilitou a cobrança de impostos e favoreceu o comércio. A partir do governo de Dario I, iniciou-se a prática de cunhar moedas de ouro, embora em pequenas quantidades. No princípio, os persas adoravam vários deuses. Entretanto, as pregações de um profeta, Zoroastro ou Zaratustra, por volta de 1200 a.C., provocaram uma verdadeira revolução na religião desse povo. A doutrina difundida por Zoroastro era baseada na dualidade entre o bem e o mal. O bem era simbolizado por Ahura Mazda, deus da luz, da verdade e da retidão. O mal era simbolizado por Ahriman, deus das trevas e da discórdia. Os dois deuses, princípio de tudo, lutavam entre si. Quem seguisse Ahura Mazda, ou o bem, seria recompensado. Quem se orientasse por Ahriman, ou o mal, seria castigado para sempre. Essa religião tinha uma preocupação escatológica, isto é, quanto ao destino final da humanidade. Quando o homem chegasse ao fim, os mortos ressuscitariam e haveria o juízo final, com o julgamento de todos e a vitória do bem sobre o mal. Ahura Mazda era homenageado com um fogo perpétuo, aceso em torres colocadas no topo de montes e colinas. O território, originalmente habitado pelos persas na antiguidade, foi conquistado pelas tropas de Alexandre o Grande em 331 a.C., ocupado mais tarde pelos árabes em 642 d.C., passou a fazer parte do Império Islâmico. Data dessa época a conversão de sua população ao islamismo. Por esse motivo, os iranianos de hoje, que ocupam boa parte do antigo Império Persa, são muitas vezes confundidos
com árabes. Embora muçulmanos, em sua maioria, eles são descendentes dos persas e não árabes. Invadida pelos turcos no século XI e pelos mongóis no século XIII, a região, hoje denominada Irã, recuperou a independência no século XVI. Foi governada a partir de então por diversas dinastias. Em 1935 passou a se chamar Irã, nome que conserva até hoje. Em 1979, com a deposição do soberano de então, o Shah, significa rei, Reza Pahlavi, em meio a grandes manifestações populares lideradas pelo Ayatollah, que é uma espécie de líder religioso, Ruhollah Khomeini, o país adotou a república como forma de governo. Entretanto, embora seja uma república presidencialista, a autoridade máxima do país é exercida pelo Conselho de Guardiães, instância superior aos poderes executivo, legislativo e judiciário e controlada pelos líderes religiosos da facção xiita. Atualmente, o Irã tem sido objeto de pressões internacionais lideradas pelo governo dos Estados Unidos, que acusa os líderes iranianos de proteger terroristas radicais islâmicos e de ter reiniciado experiências com urânio enriquecido destinadas à fabricação de armas nucleares.